1 Coríntios capítulo 11, versículo 22 diz assim: examine-se, tem uma vírgula, pois, outra vírgula, o homem a si mesmo. Então vamos lá, meus queridos irmãos. Não é culto de Santa Ceia, mas nós, como servos do Senhor, como os crentes, como as pessoas que temos um objetivo, porque nós temos uma comunhão, nós somos irmãos em Cristo. Eu chamo de vocês de minhas irmãs, vocês me chamam de irmãos, e nós temos uma comunhão, nós temos um relacionamento, nós temos uma convivência. Mas nós temos um objetivo, igreja. E esse objetivo jamais nós podemos esquecer, que é um objetivo que foi nos dado através de um grande preço, que é morar com Jesus no céu. Então, meus amados, até Paulo chegar aqui nesta carta, vamos examinar um pouquinho. Jesus Cristo, ele veio ao mundo, todos sabem, ele foi crucificado, ele sofreu, ele teve dor. Quando era no Antigo Testamento, necessitava de um sacrifício de um animal, pelos pecados das pessoas. Tinha o tabernáculo, todo mundo sabe. Os irmãos vão entender onde eu quero chegar, onde o Espírito Santo de Deus quer falar conosco. Quando Jesus morreu na cruz, o véu se rasgou, sim ou não? Então aquela separação que tinha entre o homem e Deus, acabou. Acabou aquela separação entre o homem e Deus. Pelo sacrifício de Cristo, pela sua crucificação, ressurreição, todos sabem. Quando chega aqui na carta de Paulo, a igreja já está formada. Já entrou a partir do véu algo chamado graça. A graça se deu início naquele momento, que se rasgou o véu. Então, a partir de agora, não é mais sacrifício. Não tem mais o tabernáculo. Não precisa o animal ser morto. Não precisa o sacerdote, que faz a expiação por um ano. Todo mundo sabe. A partir daquele momento, entrou a graça. Que é isso que nós vivemos até hoje. Nós vivemos a graça de Deus. Isso é bênção, irmãos. Porque no Antigo Testamento, em Levítico, lá em Êxodo, todos sabem, tinha leis. A lei moral, a lei cívica, um plano de leis. O povo de Israel não conseguiu cumprir a lei, todas elas. Porque tinha algumas que eram mais fáceis, outras mais fortes. Enfim, não conseguiram. A partir do momento, Cristo cumpriu todas as leis dentro do seu ministério. E foi um plano de Deus ser o cordeiro morto. E ressuscitou, o véu se rasgou, separou entre o homem e Deus. Hoje nós sentimos Deus. Aqui nessa congregação, falei várias vezes, desde o primeiro dia até hoje, eu sinto Deus aqui. Eu sinto Deus sempre neste lugar, irmãos. Se é uma criança cantando, Deus habita. Se é um irmão cantando, Deus fala. Se é uma irmã cantando, Deus não tem. Este lugar, e eu não estou fazendo isso de demagogia não, irmão, porque eu falei dentro do meu trabalho. Acho que a Flávia estava lá ainda. Não lembro quem estava lá. Que um dia que eu parasse de dirigir igreja, das igrejas que eu passei, falei, onde eu ia congregar? Não para sentar aqui no meio, não. Podia sentar no cantinho, podia sentar no banco. Eu falei, eu vou voltar para o paraíso. Eu falei isso. Não para pastorear, porque talvez não. Acabou. Mas eu aqui porque eu sinto algo diferente neste lugar. Não é porque vocês estão na minha frente, não. Então Deus, a partir deste momento, entrou a graça. E essa graça é o que nós vivemos hoje. Só que o que acontece? Agora vai pegar um pouquinho, tá? O pastor Cláudio continua sendo o pastor Cláudio, né? Não tem jeito. Quando chega Paulo escrevendo para a igreja de Corinto, por isso que ele dá a instrução. Porque o que acontecia? É a graça. A graça ela é um perigo para o crente. Porque o que acontecia na igreja de Corinto? A igreja é cheia de dons.
cheio da presença de Deus. E o que acontecia na igreja de Corinto? A igreja abençoada. Só que tinha coisas que acontecia que eles estavam fazendo e não estavam percebendo que não estava condizente com o que é realmente ser um cristão. A Santa Ceia, Paulo dá esse estudo aqui, esse capítulo, por quê? Porque eles estavam tomando a ceia de qualquer jeito. Se você ver lá no final, nós não temos o costume aqui de esperar um pelos outros. Por que ele falou lá que estava esperando um pelos outros? Porque tinha gente que tomava um de um jeito, tinha outro que tomava mais vinho e comia menos pão, tem outro que fazia um pão só para ele. Então o que estava acontecendo? Estavam brincando com as coisas de Deus. E as coisas de Deus não é para brincar, as coisas de Deus são sérias. Eu estou falando da Santa Ceia, mas por que 1 Coríntios 13 fala do amor? Porque a igreja é cheia de dons, mas não amava ninguém, ficava um dando com o outro. Se não me falha a memória, é em Coríntios que fala lá que é a parte, uns são de Apolo, outros são de Paulo, se não for, a cabeça não está bem essa semana. Não é isso? Então, por quê? Porque tinha o pessoal de Apolo, tinha o pessoal de Paulo, tinha o pessoal, uma igreja cheia de Deus. Mas olha, dividida com Apolo, dividida com outros, tomando a ceia de uma forma, tomando a ceia de outro, sem amor. O que eu quero passar para os irmãos hoje? Quando Paulo fala examine-se, ele tem uma vírgula. Não é coletivamente, é individual, irmão. Porque a graça é assim. A graça eu faço, não acontece nada, a lei morria. A graça eu faço, teoricamente, não acontece nada. E quando ele fala examine-se, ele não está falando coletivamente, ele está falando para mim, está falando para você. Coletivamente não, para uma pessoa só, é você, examine-se, vírgula, você como você está perante Deus. Porque qual é o objetivo da igreja? Qual que é o seu objetivo? Nós estamos aqui, não vou falar de ceia, mas estamos falando de igreja. Examine-se, porque chega na hora antes da ceia, você examina tudo. Chegou na segunda-feira, talvez você faz a mesma coisa que você fez o mês inteiro. É aí que está o erro, irmãos. Porque a graça parece que não acontece nada. Parece que não acontece nada. Nós andamos, nós falamos, nós comemos. Não está acontecendo nada. Na lei não, pegou, qual que é? Lá, pedrejado, está morto, tira fora do arraial. A lei era assim, a graça não. Eu continuo sentando, vindo no culto, eu continuo cantando as irmãs, eu continuo tocando, eu continuo sentado no púlpito, eu continuo fazendo todas as coisas que parece que não acontece nada. Perigo da graça. Meu professor de teologia falava assim, a graça... Tem muita gente brincando com ela. Porque não acontece nada, irmãos. A gente acha. Nós não vemos. Porque o pastor não consegue ver todos. Mas a gente está acontecendo e nós não estamos só percebendo. Então o que Deus quer falar conosco? Se é a minha oportunidade, talvez a última mensagem. Amados, examine-se, pois, o homem, você, tem coisas de Deus para a tua vida. Larga, você sabe muito bem o que agrada a Deus e o que não agrada. Não seja como a igreja de Corinto, ame mesmo o teu irmão. Nós vamos falar mais um pouquinho lá na frente, mais um versículo. Viva constantemente mesmo as coisas de Deus. Não esteja bem hoje, amanhã não. Saiba das coisas que agradam e não agradam a Deus. Você sabe, você foi ensinado, você não está chegando hoje na igreja. Porque um objetivo nós temos. Qual é o objetivo meu e seu de estar na presença de Deus? É morar com Jesus. A graça nos dá esse benefício, mas não é de qualquer maneira. Era a mensagem de domingo, me deram a oportunidade. Então vou falar. Podia falar agradecimento, podia falar um monte de coisa. Foi o que Deus colocou no meu coração.
Quando Paulo fala examine-se, por quê? Porque a pessoa precisa ter em mente que nós precisamos melhorar. Porque a graça nos dá essa oportunidade, mas nós precisamos ser crentes melhores. Porque nós precisamos chegar ao objetivo, irmão. Porque eu estava pensando, quantas pessoas hoje, antes de tomar a ceia, um casal, vamos falar aqui um pouquinho de casal, tem bastante casal aqui, o casal vai brigado para a igreja. Vai brigado para a igreja. Ou até com o irmão, mas vamos lá falar de casal. Brigou com o casal. E a Bíblia fala, né, que antes, né, se reconcilie. Mas o marido, eu não vou pedir perdão para minha esposa. Minha esposa também não peço perdão para homem. E vai tomar ceia. Mas Deus está falando, examine-se. Se teve um problema, por que não? Aí eu tomo. Obrigado. Não é isso. Mas a Bíblia fala, será que Deus se agrada? Mas aí nós toma, aparentemente não aconteceu nada. E continua assim, obrigado, passa 2 dias. Mas e aí? E Deus? Com o irmão? Antigamente, tem alguém que quer reconciliar com o irmão? A pessoa via, uma vez eu vi uma pessoa falando assim, ó, eu quero me reconciliar com a fulana de tal, vou colocar a Jéssica, por exemplo, porque a Jéssica fritou uma coxinha na casa dela e eu falei mal para outra irmã que a coxinha estava muito oleosa. Porque as duas se descobriu, porque algum foi lá e falou para outra que a coxinha dela estava oleosa. E ela ficou triste, porque ela fritou a coxinha de tal bem. E ficou o quê? Um ambiente ruim. Só que a outra foi e reconheceu que estava errada. Que hoje, talvez, a gente não reconhece mais. O que eu errei com a Lili, que eu posso ter errado com ele, que eu posso ter errado com ela, a gente vai e toma ceia, porque examine-se, não, o problema é dela. Mas não estamos agradando a Deus, porque Deus não quer uma igreja que tenha um problema um com o outro. Deus quer uma igreja que viva em uma constante harmonia. E aí nós examinamos, mas não é problema meu, é problema da Jéssica. Não, o problema é meu e da Jéssica. Se eu resolver, se ela não aceitar, aí fica sendo o problema dela. Só que aí a gente, irmãos, tem por hábito, eu também, quantas vezes? Perante Deus. Tem vezes que sai uma faísquinha lá em casa e de repente eu esqueço que eu venho na Santa Ceia, porque pareceu que agora é um culto, é um ritual normal. Parece que é mais uma cerimônia. Não, isso a Santa Ceia, estou falando de Santa Ceia. Mas pode ter acontecido hoje. E aí nós vamos alimentar isso até quando? Nós vamos deixar alimentar isso acontecer hoje. A Santa Ceia, um exemplo, é só domingo. Mas não é por causa da Santa Ceia, é atitude de cristão. Porque quando Deus fala examine-se, não é por causa só da ceia, é por causa de todos os dias. É porque todos os dias nós temos que desanimar. Se desanimar um ao outro. Porque não é coletivo, é individual, irmão. Porque ela fica preocupada, é fulano, é ciclano, é ciclano. Porque tem que examinar. Porque Paulo aqui fala, examine-se nós. Examine-se cada um. Eu falando de casal, mas coisas e tanto outras coisas. Vamos falar mais um pouquinho, vai. A gente tem o costume muito de pensar, de olhar, tantas coisas. E não estamos se examinando do que é. O que isso está nos proporcionando. Por quê, irmãos? Vê se eu acho aqui. Se eu consigo achar esse versículo. Mateus capítulo 5, versículo 8. Para nós encerrarmos aí, falta 5 minutinhos. Mateus capítulo 5, versículo 8. Diz assim: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Eu posso achar que para mim está tudo bem, mas eu tenho que fazer essa auto-examinação. Como é que chama?
Examinação em mim mesmo. Por isso que Paulo fala, examine-se. Porque nós precisamos, irmãos. Porque todos sabem quais são os mandamentos. Qual é o primeiro mandamento? E o segundo? Então você sabe o mandamento. Então para amar o próximo tem que estar limpo de coração. Sim ou não? Então você sabe. Não vou entrar no detalhe o que é o amor para com o próximo, não é nada disso. Mas é isso. E nós falando, né? O que separa nós de Deus? Fala alto, irmãos. Pecado. Então nós temos que examinar. Porque se estou pecando, está me separando de... Porque só de coração limpo que verá Deus. Irmãos, a batalha é grande. Não é fácil ser crente. A graça é isso. A graça é isso. Vou falar mais uma, né? No Antigo Testamento, adulterou, morre. No Novo Testamento, só olhar e cobiçar já adulterou. Graça. Aí o fulano está lá, só pensando. E aí, irmãos? É a graça. Estou falando do homem, né? Uma mulher também. Nossa, como ele é fortudo, bombadão. Musculoso. O meu só tem músculo para baixo. O outro é no braço, é no toque, né? É a graça. É a graça, irmão. Né? Falar com o jovem agora. Que lindo, que gato. É meu. Calma, irmã. É a graça. Essa é a graça. Ninguém viu, né? Jesus viu. Ninguém está vendo. Alá, Jeová, que tem olhos com chama de fogo, só olhando. O Neymar aí, né? Ninguém viu, né? Não, né? Ninguém. Amados, bem-aventurados limpos de coração, porque eles serão a Deus. Vamos continuar. Deus abençoe. Muito obrigado por tudo. Queria ter pregado outra palavra, mas uma introduçãozinha aí para os irmãos. Muito obrigado por tudo, irmãos. De coração, me perdoe. Perdoa minha família. Temos algo. Foram 2 anos e 10 meses. É isso, amor? 2 anos e 10 meses de muita alegria para vocês. Pensa no povo abençoado, povo do Jardim Paraíso. Que Deus continue com vocês muito e muito, muito. Vou pedir duas coisas, se vocês me permitem ainda. Posso? Eu vou sair, irmãos. Estou saindo. Tem uma obra que eu estou deixando, que eu queria realmente ter acabado ela. Porque eu sinto que eu deixei a igreja não da mesma forma que estava. Eu deixei a irmã Maria sem cozinha, deixei o banheiro dos homens bem por causa da obra. Então eu acho que eu deixei a igreja talvez não da mesma estrutura que estava. Está melhor ali, tem uma parte construída. Mas eu deixei ela talvez com uma infraestrutura um pouquinho não do jeito que está. Então, os homens aí, eu não sei o que vem pela frente, qual a cabeça do Carlos, o que eles pretendem. Mas eu tenho certeza, termine essa obra, irmãos. Façam ela. Essa igreja vai lotar, irmãos. Essa igreja vai encher. A promessa de Deus é de vocês, não é minha. Terminem ela. Dá para terminar, vocês têm um potencial muito grande. Eu errei, irmãos. Eu errei. Eu errei em alguns momentos que talvez eu não tomei a frente como pastor.
Coitado do Zé, deixei o Zé em mau lençol. Deixei o Zé trabalhando aí, carregando talvez sozinho. O Sandro, tinha uma equipe ali, né? Mas eu sei que vocês têm potencial para fazer. Façam isso. Esse é o primeiro pedido. O segundo é em relação a essa juventude que está aí. Desde as crianças até esses meninos que estão aí. Cuide deles. Porque eu não quero falar assim, vai, irmãos, mas cuidem deles. Os irmãos vão entender. Invistam neles. Invistam neles mesmo. Vocês têm um futuro muito grande aí. Lana. Irmão Reginaldo, agora é com vocês aí. Fran. Agora você é a líder, filha. Porque quando sai o primeiro, o segundo assume. Não é isso, igreja? É ou não é, igreja? Então, filha, assume aí. Tem bastante pessoas aí. O Márcio está aí, os pobres estão aí, o pastor vai estar aí. Vistam. Deixa essa semente, não. Jéssica, aula de música também, filha. Se não der aqui, faz na casa, faz na rua, na calçada, faz em qualquer lugar. Invistam em vocês mesmos, irmãos. Vai sair, tem muito dom aí dentro. Vai sair muita coisa boa aí. Tá bom, irmãos? Amém? Acho que era isso. Quer falar, gato? Vem cá. Vem aqui. Vem aqui. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. O que falar, né, irmãos? Eu amo muito vocês. Mas o Senhor conhece o meu coração, sabe da minha necessidade. E como eu estava falando para as irmãs ali fora, nós já vínhamos conversando desde setembro, outubro do ano passado, a necessidade de parar um pouco por causa da minha condição física. E a gente foi conversar com o pastor Daniel, ele entendeu. E eu fico triste porque, como o meu esposo falou, é verdade, ele ama a obra, ele ama fazer, trabalhar, mas a palavra manda que o obreiro cuide do lar, né? Então, é necessário parar um pouco, mas eu falei para ele, não é uma condição definitiva, né? Eu creio que logo, né, no culto de sábado, Deus usou a irmã para estar falando comigo que Deus estava entrando com cura, e eu creio, eu recebi. Então, eu creio que logo eu vou estar estabelecida, porque eu falava para ele, eu falo para vocês, eu não consigo ajudar ninguém se eu não estou bem, porque como que eu vou poder ajudar alguém se eu preciso de ajuda, né? Eu sempre brincava assim lá em casa, falava assim, o cuidador cuida, e quem cuida do cuidador, né? Então, assim, eu preciso realmente de ajuda, né? E eu preciso parar. E eu sei que com isso eu estou ferindo muita gente, porque, né? Mas Deus não tocou no coração do pastor Daniel por um acaso, porque as coisas de Deus não há confusão, né? E passando desde segunda, que para mim também foi surpresa, eu não sabia que a gente ia sair, muito embora a gente já tinha conversado com ele sobre o meu estado de saúde, mas quando eu soube, eu me entristeci, mas logo eu lembrei de quando minha mãe faleceu, que eu fiquei muito triste também, e Deus colocou no meu coração que a gente precisa entender que tudo na nossa vida tem um propósito, né? E a dor da perca, no caso da minha mãe, foi muito grande para mim. Eu acho que eu aprendi a lidar melhor com a dor.
Eu falo para os irmãos que eu amo a cada um. Eu tive experiências diferentes aqui nessa congregação e eu peço perdão se eu não conseguir ajudar vocês, se eu não conseguir ser uma boa líder, né? Que isso que eu falei para o pastor Daniel. Pastor Daniel, o que mais me incomoda é não conseguir fazer direito, porque eu sei da necessidade, eu sei como faz, mas eu não estou conseguindo fazer, né? Então eu peço perdão para as irmãs, né? Minhas amadas, né? Que a gente passou bons momentos juntas e vocês vão estar para sempre no meu coração. E sempre que precisar de mim, eu estou aí para o que vocês precisar. Quiser conversar, quiser um conselho, ou se quiser simplesmente ir em casa tomar um café, é só avisar, a gente recebe com o maior carinho. Eu amo vocês, amém? A última coisa, irmãos. O motivo o problema não é esse emocional, essa enfermidade, não é causada 70% pela congregação. Não é a igreja. São 8 anos, irmãos. 8 anos, né? Então, entendam isso da gente. A gente vai ser amigos sempre. Vocês, como a Cristiane falou, vocês estão no coração da minha família. As meninas estão aí, meu genro está aí também, porque já é genro mesmo, que já está envolvido. Como o pastor Fernando, nós roubamos ele lá de Santa Maria, né? Agora não sei como que ele vai fazer. Ele ficou agora entre sede. Não sei como que ele vai fazer, mas acho que a Bianca vai dar um jeitinho neles ali. Tá bom, meus queridos? Muito obrigado. O horário já foi embora. Deus abençoe, viu? Muito obrigado. Márcio, agora é com você, filho. Irmãos. Eu falei para a Gia assim em casa, Gia, eu não vou chorar. Mas eu pensei que eu ia falar antes deles, né? Fica difícil. Não tenho o que falar, pastor. Assim, a congregação do Paraíso só quer agradecer por tudo que vocês fizeram aí pra gente. E a obra vai continuar. Essa obra vai, em nome de Jesus, a gente vai ampliar essa igreja. E você é um dos nossos convidados especiais para estar aqui no dia da inauguração também. Já marca na sua agenda, ela cancela tudo. Ah, vai ser tal dia. Ah, mas eu tenho uma viagem lá para Paris. Fala para Paris esperar. Mês que vem. Porque eu ia para Paris outro dia também parecido e não fui. Irmãos, os irmãos concordam em convidar ele, irmãos? Concordam? Pensa direito, irmãos. Amém? O senhor vai ser um dos nossos convidados especiais. Você e a sua família, pastor. Eu queria só deixar um versículo aqui, pastor. Que diz assim, Eclesiastes 3:20, só a parte A fala assim, ó. Todos vão para o mesmo lugar. O significado desse versículo não é aquilo que eu vou dizer, mas eu vou tomar essa frase, apenas essa parte do versículo. A gente está se separando por alguns momentos agora desse convívio semanal que a gente tem. Quarta, sexta, domingo. A gente vai ficar um pouco longe, mas está perto, pastor. Pode ter certeza, o que o senhor precisar de cada um das suas ovelhas, eles estão aí para... Amém, irmãos? Amém. Tem 2 que não falou, hein? Eu vi, hein? Amém, irmãos? Amém. Agora falou. Então, pastor, a gente só quer agradecer por tudo que o senhor fez, o horário já se foi. Mas Deus abençoe grandemente a sua vida. Pastora, Deus abençoe grandemente a sua vida. Bianca, eu vi aí os pedalos que você deu na Claudinha, hein? Deus abençoe grandemente a sua vida, Bianca, Claudinha, Deus abençoe. Eu sei que a sua obra não acaba aqui, o seu ministério não acaba aqui, o senhor vai descansar um pouquinho, mas daqui a pouco já tem mais trabalho. A gente sabe disso, que o obreiro que Deus escolhe não para. E eu não sei mais o que falar, irmãos. Mas eu quero chamar a pastora aqui. Eu quero chamar a Claudinha aqui, a Bianca. Cadê o Gabriel? Você quer falar algo, Monsanto? Quer, Monsanto? A hora é essa, Monsanto. Aproveitar e falar porque ele vai embora mesmo. Aí ele não vai pegar a gente na curva, né? Bom, a gente vai falar para o pastor, né? Que eu falo para minha esposa. Sempre nessa transição, né, de pastores, é difícil.
realmente não é fácil, porque a gente vai pegando, né, como o Márcio falou, quarta, sexta e domingo. E então a gente vai pegando, né, esse contato, né, conversa, a gente vai pegando carinho, amor. Só que o pastor deixou de pagar umas pizzas pra gente, né, mas mesmo assim a gente considera. Mas é que nem o Márcio falou, a gente não conhecia o pastor Cláudio. Por outro lado, isso é bom, porque quando ele veio para cá, a gente acabou então conhecendo, fazendo amizade, assim como todos vocês. Então a gente não vai perder um pastor. Nós ganhamos um amigo pastor, porque aqui ele não vai estar com a gente, mas a gente sabe onde ele trabalha, pode tomar um cafezinho lá, e enfim, conversar com ele como ele falou. E a irmã Cristina também pode já ter preparado, a irmã Cristina. O Educa Mais, que o pastor já falou para mim, que ele vai pagar um churrascão, uma picanha, maionese. Tá tudo já certinho. Agora só falta falar com ele. Pastor? Aí depois vocês conversam com ele, aí vocês me chamam, tá bom? Pastor, Deus abençoe. Só incrementando o que o irmão Sander falou aqui, irmãos. O Educa Mais está tudo certo lá, mas ele falou que não é para chamar ninguém, é só a gente. Ele alugou só para 3.000 pessoas, então... Tá bom? Então assim, vem cá, pastor, sobe aqui, vem cá. A igreja quer orar por eles, irmãos. Mas senta aí, fica sentado, calma aí, irmãos. Calma aí, nós já vamos orar, peraí. Antes de orar, vem cá. Se coloca de pé aí, pastor, em nome de Jesus. Vem cá, pastor, dá a mão aqui pro seu gatinho, ele falou. Vem cá, ô Bianca, Gabriel, vem cá, Gabriel. Ele já te incluiu, Você é Gabriel Souza já? Cadê a irmã Georgina? Irmã Georgina, vem cá um pouquinho, faz favor. Vem cá, irmã Hélia. Cadê a Gislene, minha ajudadora? Gislene? Cadê você, Gislene? Feliz Dia dos Namorados, tá, amor? Eu queria chamar a irmã Hélia. Vem cá, irmã Hélia. Para estar passando nas mãos da pastora. Como é de costume da nossa congregação, irmãos, eu não sei como que vai ser sexta-feira. Se os irmãos sentirem no coração de trazer uma lembrança dos departamentos, sexta-feira. Mas a gente resolveu fazer isso hoje, porque na sexta a gente não sabe, a direção do trabalho vai estar na mão de outro pastor. Então a gente não sabe como que vai ser. Quero chamar a irmã Hélia aqui, para entregar essa singela lembrança da congregação do Jardim Paraíso às mãos da nossa pastora. Não pode chorar na hora que abraçar. Eu já vi a senhora chorando. Vem cá, irmã Georgina. Vou ajudar a senhora, vem cá. É rapidinho, tá, irmãos? Agora é 9h15. Até 9 para meia-noite a gente acaba. A irmã Georgina, como a nossa membra que tem 36 anos na congregação, né, irmã Georgina? A senhora vai entregar esse aqui, o primeiro da frente, nas mãos da Claudinha, que é uma lembrança da congregação. Vai lá, irmã Georgina. Não pode chorar, tá, irmã Georgina? E aqui, irmãos, é igual um quiz, Fica vendo a pergunta. Irmã Georgina, quantas transições de pastor a senhora já viu aqui? Não dá para contar. Essa era a resposta certa. Então passa aqui na mão da Bianca também, irmã Georgina. O Gabriel é por último, peraí. Dá o do pastor. Peraí, você é o último. Não, você vai pegar. Tá. Você é o cara. Irmão Zé Pereira, vem cá. O senhor, como um dos nossos membros MOR aqui também, quantas mudanças de pastor o senhor já viu aqui? Várias. Você está vendo como não foi mentira da irmã Georgina, ele respondeu a mesma coisa, foi várias. Está certa a resposta. Entrega nas mãos do nosso pastor essa singela lembrança, por favor. Irmãos, e já que o pastor falou que ele já é da família também, e certamente ele não vai ficar aqui conosco, deixa eu ver o olhar dele.
Ele é mineiro, irmãos. Então eu quero chamar o Hélice. Cadê o Hélice? Vem cá, Hélice, entrega essa lembrança pro... Vou falar o apelido dele, tá? Pudunha, aqui, ô... Eu quero sair na foto também, irmão. Agora eu quero sair na foto, peraí. Vem cá. Pastor, essa foi só uma lembrança. Fica aqui, Claudinho, não vai embora não, corre não. Tá bom? Deus abençoe grandemente vocês, tá, pastor? Que pode contar com a gente aí, que precisar a gente está aí para ajudar vocês aí, tá bom? Deus abençoe. Se coloca de pé, igreja, em nome de Jesus. Fica aqui, pastor, do lado do seu gato. Estenda suas mãos para cá, irmãos. Vem cá, Gilmar. Vem cá, Zé. Vem cá, Davi. Irmão Zé Pereira, vem aqui também. Estenda as mãos aqui. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, Santo e Soberano Jesus, te agradecemos por todos os benefícios que o Senhor tem feito, ó Pai querido e santo, por esse tempo ao qual o Senhor proporcionou que estivéssemos juntos, ó Pai, com esta família, Senhor, abençoada, ao qual o Senhor colocou em nossas vidas, Senhor, que o Senhor continue abençoando eles, Pai, coloque as mãos poderosas sobre a vida de cada um, Senhor, guarda, livra de todo perigo, de todo mal, confirma os passos, Senhor, de cada um deles, e que o Teu nome continue a ser glorificado, exaltado na vida de cada um deles, Pai amado, Deus Santo e Soberano Jesus, abençoe a cada um, Senhor, leva-os em paz aonde quer que eles forem, Pai, e que o Teu nome continue a ser glorificado, exaltado e magnificado na vida deles. Assim te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Dá uma salva de palmas para Jesus pela vida deles agora, irmãos. Deus abençoe, pastor. Irmãos, tem não é um bolo, irmãos, mas tem um algo ali depois ali, para a gente se confraternizar, ficar um pouquinho mais com eles aí. Vai acabar rapidinho. 2 horas, 3 horas da manhã já acabou. Mas todos estão convidados. Pastor, dá a bênção apostólica para a gente. Se você quiser agradecer também. Meus queridos, muito obrigado mais uma vez por tudo. Muito obrigado pelo carinho. Já falei bastante. Deus possa retribuir em dobro tudo que os irmãos fizeram por nós. E mais uma vez, nos perdoe pelos erros. Eu sou pastor ainda novo de ministério, em relação a muitos aí, 8 anos só, então a gente erra bastante, mas como eu falei bem aqui, a gente gosta muito desse chamado que Deus nos proporcionou, tá bom? Deus abençoe, estenda a tua mão. O grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a doce comunhão do Espírito Santo esteja com todos, não somente hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Dá um abraço no seu irmão. Não esquece dele não. Diz para ele, eu te amo em Cristo Jesus.